Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Estamos aqui com um convidado de peso, estamos aqui com Carlos Alberto Matos. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Braggs. A gente fica realmente muito feliz de poder bater esse papo contigo. Eu acho que vai ser muito divertido, Com certeza. Interessante também para a audiência ouvir um pouquinho sobre as suas impressões, sobre sua trajetória. E já falando nisso, a gente vai pedir que você se apresente um pouco aqui para quem está assistindo saber quem é Carlos Alberto Matos. Beleza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Carlos Alberto Matos é um crítico e pesquisador de cinema que nasceu na Bahia há bastante tempo, em 1954. Estou hoje com 72 anos. Eu, desde muito cedo, sempre curti muito cinema, como garoto, frequentando salas de cinema, sentindo o cheirinho do ar-condicionado, encantado com aquilo. E eu não sei se o que me atraiu mais para o cinema foi o visual ou foi o olfativo, porque eu adorava o cheiro das salas de cinema, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu escolhi o jornalismo, que era o mais próximo que tinha das humanas, da área de humanas, e já na faculdade eu comecei a escrever coisas sobre cinema e comecei a ser publicado na Tribuna da Imprensa, um jornal que hoje não existe mais aqui no Rio de Janeiro, Tribuna da Imprensa. Comecei ali, passei 6 anos escrevendo para a Tribuna da Imprensa em troca de um certificado de estágio do jornalismo, e daí em diante fui passando para outros veículos e construindo minha carreira de crítico, pesquisador, escrevendo livros sobre cinema, e hoje sou um crítico aposentado, digamos assim, não da crítica, mas do trabalho mais burocrático. Trabalhei muito tempo no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu fazia programação de cinema. Enfim, é por aí. Ah, legal, muito bom. Eu queria comentar uma questão sobre essa memória olfativa, que é uma coisa muito especial, porque é uma questão muito emocional também, né? Que quando a gente sente um cheiro, aquilo dá realmente, né, todo um flashback assim, de memórias que trazem realmente essa época de volta. Então é bem interessante essa ideia. Será que foi visual ou olfativo, ou os dois, né? De certa forma. Sim. Mas é algo que a gente... na Alemanha, quanto no Brasil, a gente sempre via em cidade menor, assim, ou seja, ir para o cinema sempre era quase um evento. Então, toda essa expectativa, como você falou, todo o cheiro, todos esses sentidos, não é só o filme, sim, toda essa experiência, tudo em volta, o cheiro da pipoca, o cheiro do tapete, que normalmente os cinemas têm. Então, é uma coisa muito especial, acho que esse efeito de evento, esse tudo em volta do filme. E de comunidade também. Esse ritual, de certa forma. Exatamente, é uma sinestesia, né? São vários sentidos somando, né? Eu me lembro que, por exemplo, eu tive uma infância muito pobre e eu nem sempre tinha dinheiro para comprar o ingresso de cinema. Então eu ia para a porta do cinema, ficava esperando a sessão terminar, porque abria-se uma porta lateral aqui no Cinema Ópera, aqui da Praia de Botafogo, no Rio. Eu já estava no Rio de Janeiro, eu vim para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade. E eu ficava ali olhando um pedacinho da tela, os créditos do filme passando, as pessoas saindo, eu sentindo aquele cheiro. Então tinha tudo isso. Eu gosto muito da cena do Truffaut, dos Incompreendidos, do Truffaut, em que o garoto vai para o saguão do cinema roubar as fotos, né? Então tem todo esse universo, né, da imagem, não só no filme, mas a imagem reproduzida, o cartaz, né? Exatamente. A pessoa que vendia bala dentro do cinema, tinha as baleiras na época que se percorriam a sala com aquele tabuleiro vendendo balas. Então, realmente aí você já junta o olfato com o paladar, com a visão, com a audição, né? É um complexo realmente que o cinema proporciona e que poucas artes têm, né? Assim, tão completo, né? Tão variado, né? Você, quando está lendo um livro, você não tem mais nada além do livro, a não ser que você, dependendo do lugar onde você está. No cinema, não, você já é encaminhado para um local onde esses sentidos todos se aguçam, né? Com certeza. Exatamente. E o que você falou também do cartaz, a gente comenta até mesmo, claro, obviamente em questão da experiência do cinema, mas também
como hoje em dia, na verdade, com streaming, é uma pena que você não tem mais, a gente comenta muito, né, do DVD, que tinha um menu, por exemplo, que no streaming você já entra e já assiste, aí você já não tem mais essa experiência. E na capa você tem as informações de indicação de idade, a sinopse, você tem tudo, uma coisa que com streaming se perde, é uma coisa simplesmente consumir sem ter esse tudo e que em volta aqui. O cinema tem isso principalmente, mas com streaming tá pior ainda, de perder essa magia, de perder esses sentidos extras que fazem... Por um lado, você tem acesso a muitos filmes, mas por outro lado, você perde também essa questão do... de uma certa magia, né? De uma certa magia e de um envolvimento, né? Que você se sente envolvido por todo esse complexo do cinema, né? Ali no streaming você vai, escolhe direto e começa o filme. Realmente, sim, o filme. Às vezes no streaming que eles nem deixam os créditos rolarem, que já fecha, já quer. Isso é terrível. Eu acho isso horrível. Tem aqueles filmes que são pesados, os créditos existem ali para você estar ali nos seus pensamentos, que eu no me cinema, sinto agredido. Eu me sinto agredido na Netflix, eu tenho que rapidamente correr o cursor para levar lá para aquela quadrinha lá em cima. Eu já fico com o controle na mão. Tipo, não, deixa eu ter experiência. Na Max também, que é muito extremo. Na HBO Max, que também já pula logo, sai, você pensa, aí já vem assim, assistir o próximo filme. Uma coisa muito legal do cinema é essa coisa da luz também, que enquanto ainda está passando o trailer, ainda tem a luz. E quando realmente o filme começa, desliga todas as luzes. É toda uma magia, um ritual, que até na Alemanha, que ainda tem muito cinema que tem com a cortina. Que é a cortina estende quando começa o filme. É tudo em volta que, às vezes, talvez muita gente nem pensa conscientemente, mas muda a experiência. Muda, porque é o paralelo com o sonho, né? O cinema teve esse paralelo com o sonho. Para você sonhar, você tem que ir apagando as luzes, você tem que entrando num outro universo, numa outra dimensão, né? E a gente não tem mais isso realmente. Agora, é incrível porque, por outro lado, muitos cinemas menores ficaram ruins como experiência de cinema. Eu vejo aqui no Rio, às vezes, algumas salas que eu até curto afetivamente e tal, mas chega lá, a luz está escura, a projeção é escura, é ruim. Então, e às vezes em casa, numa televisão boa, com um som bom, que eu tenho, por exemplo, aqui em casa, uma televisão grande, com som 6.1, espacializado na sala e tal, eu tenho uma experiência, muitas vezes, melhor do que numa sala, determinada sala de cinema, né? Então, é um momento delicado, realmente, que a gente está vivendo em termos de experiência cinematográfica, né? Sim, exatamente. Especialmente também que cada vez mais tem menos cinemas de rua, e são só no shopping e tudo. Então, tá cada vez mais morrendo muitas salas de cinema. E como você disse também, realmente a questão da experiência também tem que ser algo que tem que ser uma experiência boa para quem está indo assistir. Então, se em casa, né, você tem a sensação de que é melhor ou igual, então as pessoas acabam não indo mesmo. Ficando. Sim, mas eu queria que a gente, né, falou aqui lindamente sobre cinema, isso aí realmente foi uma conversa muito legal. Eu quero voltar aqui agora a você e sobre, né, você contou já que você escreveu livros, que você é pesquisador, a gente estava dando uma olhada aqui nos seus sites livros, que aliás é uma ideia muito legal, de realmente ser algo interativo e você ter vídeo também, né, então isso é uma coisa bem legal. Conta aqui um pouco para a nossa audiência sobre seu site livro, sobre seus livros, para que as pessoas possam conhecer um pouco. Ótimo. Eu já publiquei vários livros impressos, né, desde o meu primeiro livro, que foi uma biografia e uma análise da obra do Walter Lima Júnior, que chama-se Walter Lima Júnior Viver Cinema, foi publicado em 2002, foi o meu primeiro livro. Depois disso já escrevi sobre Eduardo Coutinho, uma edição que saiu em Portugal primeiro em 2004, depois eu atualizei em 2019 para o Sete Faces de Eduardo Coutinho, que foi o primeiro livro sobre a obra completa do Coutinho. Escrevi alguns livros para a coleção Aplauso, que lá da imprensa oficial do Estado de São Paulo, sobre Carla Camurati, Vladimir Carvalho, Jorge Bodansky, Maurice Capovilla. Escrevi um livro com uma coletânea de textos meus sobre documentário. Enfim, mas depois de tudo isso, eu me cansei um pouco, sabe, dessa relação com a editora, que é uma relação complicada, né? Às vezes você demora muito a receber uma resposta, você, às vezes, para a edição, nem sempre a coisa sai exatamente como você queria,
né, em termos de projeto gráfico e tudo mais. Então, eu, um pouco cansado disso, eu resolvi experimentar esse formato de um livro que eu escrevo o livro, preparo o material todo, mas em vez de publicar impresso, eu publico em forma de um site com sumário, né, onde as pessoas podem ir acompanhando, seguindo a leitura, como se fosse um livro, né, com a vantagem, aliás, várias vantagens. Primeiro é de você fazer isso independentemente. Eu faço isso em casa, sozinho, sem depender de ninguém, praticamente sem custo. O custo é o meu trabalho, meu tempo de trabalho, mas que é uma coisa que eu adoro fazer, que é pesquisar, né? E eu tenho a possibilidade de usar a imagem em movimento, né? Não só as fotos, como a imagem em movimento, os hiperlinks, remeter a outras coisas para fora do site, para dentro do site. Tem uma liberdade enorme de mobilidade, né, disso. E eu posso oferecer isso de graça para as pessoas na internet, sem cobrar nada. Então, eu acho que é uma democratização, tanto do ponto de vista da realização do trabalho, como do consumo do trabalho, né? E aí eu fiz, então, um primeiro site-livro que eu chamei de Paisagens do Fim, que é uma análise do cinema de ficção que usa cenários reais de catástrofes, de desastres naturais, de guerras, como para estudar como os cineastas, na ficção, incorporam esse tipo de cenário. E o sentido metafórico, o sentido documental que esses cenários trazem para o filme, né? E ali, no Paisagem do Filme, eu acabei depois adaptando para um pequeno não, tem 2 horas e pouco, um vídeo ensaio, chamado também Paisagens do Fim, onde eu transformei essa ideia numa espécie de documentário narrado por mim, onde eu vou relatando essas experiências de cinema, desde a Primeira Guerra Mundial até coisas bem recentes. Aí gostei do formato e tal, e depois fiz um chamado Cinema contra o Golpe, abordando o cinema que lidou com o panorama político brasileiro entre 2018 e 2023, um período terrível que nós vivemos no país, né? Muitos filmes foram realizados sobre esse período, documentários, algumas ficções também, que muita gente nem sabe que existiram esses filmes, né? São mais de 50 filmes feitos nesse período, sobre esse período. Então eu reuni ali textos meus e de outros críticos, pesquisadores, professores de cinema sobre esses filmes. Depois fiz um terceiro que eu lancei o ano passado, chamado Fim de Turno, que é um estudo das saídas de fábrica no cinema, desde o primeiro filminho lá do Lumière, na saída de fábrica, da fábrica deles, em Lyon, até coisas bem recentes, de Ken Loach, de vários cineastas brasileiros, estrangeiros, recentes, onde essa imagem da saída do trabalhador, do seu local de trabalho, ganha diversos sentidos, né? Políticos, sociais, em termos de propaganda, tem até filme experimental, enfim, e essas novas configurações do trabalho também, onde você hoje não está necessariamente numa fábrica ou numa corporação, você está trabalhando em casa. Em que momento você sai desse trabalho, você para de trabalhar, né? Até isso, sobre isso tem lá um vídeo com pessoas fechando o laptop, fechando o notebook e saindo do trabalho. Enfim, uma delícia trabalhar nesse formato, e já estou preparando o meu próximo, que eu devo lançar ainda esse ano, que eu não quero adiantar, porque eu não divulguei nada ainda, mas é sobre alguma coisa da relação entre cinema e música. Ah, que legal. Que legal. Ok, vamos lá, são várias coisas, na verdade, que eu quero pontuar aqui. Primeiramente, acho fantástico mesmo, a gente deu uma olhada assim, a gente com certeza vai se aprofundar mais também, porque é realmente material de estudo fantástico mesmo. Então, quem estiver assistindo aqui, se interessar, dê uma olhada lá, porque é realmente uma mina de ouro que vocês vão descobrir. E é uma ferramenta bacana para pesquisador, assim, porque é barato, é fácil de fazer, e você tem oportunidade de lançar o teu trabalho de uma forma livre e completa, né? Juntando imagem, movimento e texto. Eu acho que para pesquisadores, universitários e tal, que estão nessa fome de divulgar suas pesquisas, acho um formato legal. Demais, genial, muito bom. Mesmo.
uma coisa que eu queria comentar é que eu fiquei surpreso de saber que foram tantos filmes realmente sobre o golpe, que na verdade a gente sabe, né, de vários, mas mesmo assim que foram tantos filmes, assim, vai ser realmente bem interessante de olhar, estudar e conhecer os filmes também, porque muitas vezes a gente acaba nem conhecendo mesmo, então eu acho que como ferramenta política isso também é muito importante de poder dar o acesso, vamos dizer assim, porque acesso à informação a gente tem com a internet, só que também juntar, né, coletar é um trabalho muito importante para conseguir fazer com que as pessoas achem as informações também. Eu acho que curadoria hoje em dia, né? Curadoria hoje em dia é uma coisa fundamental, né? Eu chamo até de criadoria, porque é uma curadoria que cria obras, que cria coisas. Né? Então, eu acho que desse mundo louco de informação, de overdose, de informação, essa disponibilidade absoluta de tudo, se você não tem curadorias, se você não tem, né, cabeças pensando o que é legal, o que vale a pena, o que conversa com o que, né, você está solto no mundo impossível. Né? Acho a curadoria hoje, a criadoria hoje fundamental. A criadoria, gostei. E outra coisa que eu queria comentar é que ano passado a gente esteve em Lyon, no Museu dos Irmãos Lumière, e foi muito legal ver realmente lá o hangar, né, do primeiro filme deles, de onde eles saíram. Guardaram. E aí, quando você comentou, e a gente até viu também que estava passando, realmente bem, bem legal mesmo. E bem interessante essa reflexão de que, né, os primeiros filmes eram já sobre trabalhadores, né, que é uma questão muito, muito interessante realmente de quem a gente está mostrando no cinema, né? Isso acho que é bem legal. Eu estive em Lyon também, mas foi há muito tempo atrás e ainda não tinha essa aparência que tem hoje lá do hangar com aquele vidro, né? Coisa. Mas eu fico imaginando todo ano eles fazem essa saída, né, de fábrica de brincadeira, né? Chamam diretores importantes que ganham o prêmio Lumière para dirigir uma saída de fábrica, uma saída dali daquele espaço, né? Então é uma tradição que se mantém até hoje e está lá no site Livro Fim de Turno também vários vídeos atuais dessa brincadeira da saída de fábrica, entre aspas. Legal, gente. Muito legal. Eu queria comentar uma coisa também que numa aula aberta no Festival do Rio, exatamente. O Jorge Furtado comentou sobre essa questão do documentário ficção e que ele falou que, na verdade, por exemplo, quanto você tem elementos de ficção num documentário, por exemplo, nesse filme mesmo da saída do hangar, as pessoas foram avisadas que iam ser filmadas, então todo mundo vestiu as melhores roupas, então acaba sendo que aquilo muda, né? Não é um documentário puro de como seria, né, ele saindo da fábrica com as roupas da fábrica, mas que botar as roupas de domingo, né, de ir na igreja, então assim, realmente já acaba influenciando um pouco, então achei isso uma reflexão também bem interessante. Não, e essa coisa entre documentário e ficção é uma discussão riquíssima, né, porque eu acho que não existe nem o documentário puro absoluto, nem a ficção pura absoluta. Né? Sim, porque exatamente. Toda a ficção está relacionada com o mundo real de alguma maneira, então ela tem componentes documentais ali, na cenografia, na atuação dos atores, em tudo. Né? E como no documentário também, que documentário não tem alguma exatamente. Resíduo, algum aspecto, né, de encenação, algum ficção. Aspecto de ficção, né? Seja na entrevista, quando a pessoa está conversando e se fabulando, criando esse personagem diante da câmera, né? Seja até no filme de observação, aquele filme da mosca na parede, né? Parece que não tem nada, mas na hora de você montar e você selecionar os momentos, você já está criando uma narrativa, você já está omitindo certas coisas e privilegiando outras. Então, é um trabalho de construção, né? Como dizia o saudoso Silvio Darim, que faleceu agora há poucos dias, e que deixou um livro maravilhoso sobre documentário, chamado Espelho Partido, Tradição e Transformação no Documentário. Ele dizia, o documentário é um construto, é uma construção como outra qualquer, né? Uma ficção como outra qualquer. É interessante. Sim. Não, muito legal. Eu acho que também é um pouco a forma como os humanos veem, né, histórias e narrativas, que de certa forma a gente acaba sempre adaptando um pouco de uma forma que seja também mais fácil de digerir, talvez também. E tem o aspecto de que isso acaba sendo um pouco igual na física quântica, que quando você bota um observador, né, no experimento, você acaba mudando o experimento, e a mesma coisa com o documentário também. O fato de ter uma câmera já faz a pessoa agir talvez um pouco diferente, porque sabe que está sendo filmado. Então. E ao mesmo tempo, eu acho interessante uma coisa que a Maria Augusta Ramos,
a documentarista, ela diz que essa câmera que é colocada diante da pessoa e que supostamente, em tese, altera a realidade, né? Ela altera até certo ponto, porque essa outra pessoa que está ali diante da câmera e que se deixa alterar pela câmera também é parte dessa pessoa, entendeu? Exatamente. Nós não somos um só, nós somos vários, nós somos, até quando a gente está conversando com alguém, se aquela pessoa é um professor, você é uma pessoa, se aquela pessoa é o seu aluno, você é outra pessoa, se aquela pessoa é seu irmão, você é outra pessoa, se aquela pessoa é alguém que você respeita muito, você é outra. Então, nós somos várias pessoas também, inclusive essa que está diante da câmera e sendo alterada pela câmera. Né? Não, realmente. Uma coisa interessante é que tem essa, né, lançar essa pesquisa do lobo alfa na época, que tem um lobo que domina os outros e que é mais forte. Aí o pessoal começou a usar para, né, justificar comportamentos machistas e tudo. Mas o que depois teve outras pesquisas que mostraram que, na verdade, isso nem é verdade. Não é um lobo de uma forma na matilha. Dependendo do grupo social, ele também muda, né? Tipo, entre subgrupos, o comportamento também muda. Então, acaba sendo isso, que, na verdade, cada um tem várias facetas de personalidade e que o conjunto, em geral, é o que faz a pessoa ser a pessoa. É a pessoa, exatamente. No caso, claro, naquele caso são lobos, mas para humanos acaba valendo um pouco também. Sim. Mas, ok, eu acho que a gente está num ponto legal para fazer o primeiro quadro, que é o Espelho Mágico do Tempo. Isso. Agora, pensando assim na sua vida, no Carlos mais jovem, ou criança, ou jovem, você escolhe para qual época específica você vai enviar essa mensagem. Você pode olhar no espelho mágico do tempo e deixar uma reflexão, ou uma frase de conselho, ou de uma mensagem, ou qualquer coisa que você quiser. Olha, Carlinhos, como eu sou chamado e era chamado desde jovem, desde criança, vou fazer uma recomendação a você muito prosaica, que talvez nem caiba aqui no contexto dessa conversa, mas é o que me ocorre de fazer. Cuide mais do seu corpo, cuide mais da sua saúde, não se concentre apenas no seu intelecto, na sua produção mental, mas pense no seu físico, se exercite, cuide da sua saúde desde cedo, para que você, ao chegar na maturidade, às portas da velhice, como eu estou, não tenha tantos problemas de saúde, de fragilidade física. Então, cuide do intelecto, mas também do seu corpo. Eu acho que seria isso que eu diria a mim mesmo, esse garoto Carlinhos. Fantástico. Isso é bem interessante, porque na verdade é a primeira vez que alguém vai nessa direção mesmo, e é muito importante realmente cuidar do corpo, porque acaba sendo conectado, né? A gente não o cérebro não vive independente, está sempre junto com o corpo, interagindo, então ótimo conselho para si mesmo e também para quem está aqui jovem, né, assistindo, né, também cuidar do corpo e não só da mente, mas dos dois, né? Tem que achar o equilíbrio perfeito. Exato. Sim. Fantástico. Vamos para o segundo quadro? Bom. Então, que o segundo quadro é pergunte aos Prequels. Agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta para nós. Minha pergunta é assim, como vocês nasceram na Alemanha, vocês nasceram no Brasil, e como vocês vieram parar na Bahia e no cinema? Primeiramente, como a gente parou na Bahia, a história começa com nossos pais, que nossa mãe é do Rio, de Nova Iguaçu. Ela fez um intercâmbio na Alemanha, onde ela conheceu nosso pai. E aí a história é mais complexa, de que quando eles casaram juntos, quando o início da internet, nosso pai estava pesquisando e aí ele encontrou um sítio, uma ilha na Bahia. E aí ele contou isso para nossa, na época, no fim de semana. Foi quase como uma piada. Olha, o que você acha de uma ilha na Bahia? Ela riu assim, tudo. Aí, uma semana depois, mas isso aqui realmente parece bom, isso está num preço muito, muito bom. Vamos conhecer lá? E aí, nossa mãe, meu Deus, ficou maluco, não tem nenhuma relação com a Bahia. Mas aí foi mesmo assim. Quando a gente nasceu, né, eu nascia depois, né, mais tarde, com o Ike, a gente ficava muito tempo assim entre a Alemanha e entre aqui, então a gente cresceu aqui também. E quando você diz aqui, que lugar é? Assim, aqui é Canavieiros, sim, eu não especifiquei. Canavieiros, Bahia. Aí, quando começou na escola, a gente foi na escola para a Alemanha no início. Então, eu fui até a 8ª série, eu estudei na Alemanha. O Ike, né, os primeiros 4 anos. Os primeiros 4 anos, aí depois a gente pensou, ok, vamos voltar para cá,
porque para poder viver também o Brasil, porque acaba sendo, né, ficando mais predominante a Alemanha, então para conseguir também ter de novo essa convivência mais forte. Aí a gente veio para Canaveiras também. Eu terminei a escola aqui, aí depois eu fui estudar na UFRJ, nanotecnologia, que não tem nada a ver com cinema. Continuar o estudo, fiz um intercâmbio e continuei e terminei lá, me formei na Alemanha. Aí, enquanto isso, a Ike continuou aqui em Canaveiras, aí começou na escola mesmo, por incentivo de um grupo de audiovisual, então isso acabou, né, fortalecendo esse interesse que já existia. Mas a primeira paixão que iniciou isso foi com a nossa mãe, que sempre era amante do cinema, e eu ouvi dizer que um dos primeiros filmes que você se apaixonou muito foi A Noviça Rebelde, que nossa mãe era muito fã. Então, a gente tem até uma conexão. De certa forma, se você for olhar a causalidade, a gente é cineasta hoje por causa da Noviça Rebelde. Eu sou crítico por causa da Noviça Rebelde. Exatamente, então perfeito. E a gente decidiu de realmente embarcar, né, no cinema mesmo. A gente fundou a nossa empresa aqui. Muito basicamente, bom. É mais ou menos isso. Esse é um resumo, porque são muitos pulos, né, de lá para cá. Sim, sim. Que bom, que ótimo. Bela história, bela história. Que legal. Eu queria, na verdade, antes da gente partir aqui para o fim, eu só queria que você comentasse, que eu acabei pensando em uma coisa que eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o documentário no Brasil em relação ao público, no caso, porque a gente acaba tendo que no Brasil não tem tanta... Parece que o público ainda não é tão formado para documentário. Não enxerga o potencial em si. Que em si é um potencial muito forte. Sim. O documentário, ele muitas vezes é visto como não sendo um filme, né? Tanto que as pessoas às vezes falam assim, é um filme ou é um documentário? Né? Como se o documentário fosse outra coisa, né? Que não um filme. Então, existe primeiro um certo desconhecimento dessas potencialidades que vocês falaram, do documentário como uma ficção, como outra qualquer, né? Porque o documentário, eu até fico louco quando eu ficava louco quando eu via nas prateleiras das locadoras, documentário como se fosse um gênero, drama, suspense, terror, documentário, comédia. Né? Tem até uma história engraçada sobre isso, que a gente... sim. Quando a gente fez nossa minissérie, a gente teve a chance de mostrar para o Silvio Tendler, né? Um grande documentarista. E aí quando ele falou que amou, ele falou que era uma obra impecável, que precisa ser vista, eu chorei de emoção de um mestre, né? Claro. Um mestre documentarista, dá tanto valor ao nosso trabalho, que quem está começando, está inseguro e tudo, ter essa validação de alguém tão experiente, tão profundo, foi emocionante. E aí, logo em seguida, a gente fez um curta de terror, de ficção, que ele foi... a gente até fez uma sessão particular, fechada. Borges fez uma sessão que o próprio Silvio foi, e aí ele assistiu, e ele falou, eu tenho muito medo de filme de terror, eu só assisti porque eram vocês e tudo. E um dia antes a gente tinha assistido um documentário dele que era Justiça em Estado de Exceção. Aquilo ali foi tão... E aí eu falei, aquilo é um filme de terror. O seu documentário é um filme de terror. Nossa, é nada comparado ao terror que o seu filme demonstra. Então, documentários têm potencial em várias categorias de fazer você sentir várias emoções diferentes. Tem os gêneros, né? Tem os gêneros, tem um documentário de comédia, tem um documentário de aventura, um documentário de drama, documentário de tragédia, de tanta coisa. Então, as pessoas realmente desconhecem isso e acaba que o documentário é atirado numa sala, num horário impossível, às vezes, durante uma semana só, quando muito. Quando chega, né, uma sala de cinema, porque em geral fica restrito a alguns streamings menores ou a televisão e tal. Mas eu acho que isso é um problema que tem que ser combatido com estratégias, né? Com estratégias de suporte, de apoio à circulação dos documentários. Eu acho que o Ministério da Cultura, essa é uma coisa que o Ministério precisa pensar nisso, e não só o Ministério da Cultura a nível federal, mas também a nível estadual, você ter mecanismos que estimulem a circulação do documentário. Né, mecanismos que coloquem o documentário num patamar de competitividade mínima, né?
para que ele alcance as pessoas. E ao mesmo tempo, você ter um trabalho como, por exemplo, o Festival É Tudo Verdade, do qual eu tenho a honra de ter sido um dos criadores, porque eu trabalhava no Centro Cultural Banco do Brasil na época em que o Amir Labak chegou com o projeto de um festival de documentários e a gente criou lá o É Tudo Verdade. Esse festival, durante muito tempo, ele teve uma importância fundamental para estimular a realização e a circulação de documentários. Depois isso caiu um pouco com a coisa da pandemia e a mudança de hábitos das pessoas, né, a entrada do streaming muito forte, que privilegia o filme de ficção. Então, o documentário está ali sempre um pouco na retaguarda, mas é uma coisa que precisa ser pensada estrategicamente, com certeza. Sim, concordo plenamente. Ok, fantástico. Então, isso é realmente só um ponto que eu ainda queria ouvir sua opinião. E então vamos agora, antes da consideração final, você pode chamar alguém, convidar alguém para ser descoberto pelos Project Brothers. Quem você acha que deveria estar aqui também? Olha, eu acho que seria uma boa conversa com o ator Chico Dias. Não sei se vocês já conversaram com ele. Não. O Chico é um grande ator brasileiro que tem além dele ser um super ator e tem um potencial criador também, ele é meio criador também, ele é meio autor também de certas coisas. Ele está trabalhando numa série agora de sucesso, ele trabalha entre o Brasil e Portugal, já protagonizou filmes portugueses importantes também recentemente, e no Brasil já fez inúmeros papéis antológicos, né, já ganhou muitos prêmios e tal, e é uma pessoa deliciosa, é um pintor maravilhoso, ele pinta magistralmente, eu tenho quadros dele aqui em casa, é uma pessoa politicamente engajada também, que sempre apoiou os governos do PT, etc. Então, eu acho o Chico uma figura fascinante, assim, como pessoa e como artista. Eu acho que ele renderia uma bela conversa sobre cinema, sobre artes plásticas, pintura, sobre política, sobre teatro, né? Era bem bacana. Um real artista, fantástico. Vai ser bem legal. A gente vai convidar ele. E fiquem de olho, então, para as novas entrevistas, que, quem sabe, no futuro vocês vão ver o Chico Dias aqui. E, bom, é isso. Basicamente, agora você tem um espaço aqui. Se você quiser ainda fazer considerações finais, fica à vontade. Não, é só dizer do prazer enorme de estar conversando com vocês, de ver pessoas jovens tão bem informadas e tão apaixonadas pelo que fazem, né? Eu acho isso inspirador, ainda mais sendo dois irmãos, né? Eu acho linda essa parceria e já sou fã de vocês também e quero continuar acompanhando o trabalho de vocês e vendo as novas entrevistas que vocês vão fazer. Para mim é um prazer enorme, um estímulo ter sido convidado por vocês e saber que meu trabalho está chegando de alguma maneira em algum lugar. Isso é sempre recompensador. Muito obrigado. Que legal. E agora vai ser mais e mais cada vez. A gente agradece muito os elogios, a gente fica realmente muito feliz. Honrado mesmo. E quem sabe, talvez numa nova edição você pode voltar e contar sobre alguma novidade, quem sabe. Maravilha, prazer. Seria bem legal. Bom, é isso. Ao longo da entrevista, né, quem estava assistindo aqui, a gente já deixou as redes sociais, né, do Carlos, da gente. Então, dê uma olhada lá, dê uma conferida. Dê uma olhada também nos sites livros dele, nos livros impressos também, que vale a pena, realmente muito bom. E é isso. E no blog, né? É bom também que as pessoas conheçam o meu blog. E no blog, exatamente. Carmatos.com. Carmatos.com, é carmatos.com. A gente coloca aqui, carmatos.com. Tá bom. E é isso, então. Tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado, um abraço grande, prazer estar com vocês. Tchau.